Geralmente, quando você faz 18 anos de idade, você tem algumas poucas opções para você poder seguir na sua vida. Você pode virar CLT, você pode fazer uma faculdade, você pode depois ir para um concurso, você pode tentar empreender, você pode tentar abrir um canal no YouTube, você pode pegar dinheiro com a Jota e fugir do país. Não, brincadeira, essa é perigosa. Mas com a mentalidade de 18 anos, às vezes é difícil a gente definir o que a gente quer da nossa vida. Eu completei nesse ano 26 anos e eu quero aqui nesse vídeo poder te poupar de alguns problemas, dores de cabeça e frustrações que você pode passar na sua vida com algumas lições e alguns conselhos que eu daria para mim mesmo quando eu tinha os meus 18 anos de idade. Lições essas, conselhos que me poupariam muito tempo, esforço e também muitos problemas que eu poderia ter evitado. A primeira grande dica, e é uma das mais importantes, é: tenha princípios, valores, pilares. Como assim? Bom, eu vou usar o meu exemplo. Eu tenho alguns pilares que são inegociáveis na minha vida, que são eles: a minha família, a minha saúde e a minha fé, que é a minha religião. Então, toda a minha vida, toda a minha rotina, então todo o meu dia a dia, ele vai ser pautado em cima desses 3 valores, que é fé, família e saúde. Ai, Fernando, mas por que trabalho não? Cara, por que trabalho não? Porque trabalho já naturalmente eu vou atrás por si mesmo, então não necessariamente eu coloco ele como um princípio negociável, porque se eu não trabalhar eu não vou sobreviver. Agora, coisas como ir na academia é uma coisa opcional, mas eu, pra mim, tenho isso como obrigação, porque no futuro eu não pretendo viver numa cadeira de rodas ou dependendo de alguém para ter que comer ou para ficar me colocando fralda e limpando depois de ir no banheiro. Então, para mim, isso é uma coisa inegociável, assim como a minha religião, que a minha religião traz consigo os meus valores, e com isso eu vou mudar todo o meu estilo de vida. E a minha família também eu coloco ela acima de outras coisas, como hobbies, como amigos. Então a minha família, ela tem sim uma prioridade na minha vida. Então tenha prioridades na sua vida, porque se você não tem uma bússola, o vento vai acabar te levando com ele. E aí, com o tempo, você vai perceber que você acaba se tornando manada. Eu digo isso porque aconteceu comigo por um momento da minha vida. Eu comecei a fazer o que as pessoas gostariam que eu fizesse, simplesmente por agradar outras pessoas, e então eu me senti perdido, eu me senti sem identidade, como se eu não tivesse mais um sentido na vida. Então, tenha princípios esses que vão ajudar você a levar uma vida mais centrada. Nunca deixe os seus princípios de lado. E se você não tem, olhe para si dentro de si, faça um período de reflexão e pense: o que na minha vida não é negociável, o que na minha vida é extremamente importante e que eu não posso deixar de lado, que eu dou muito valor para essa coisa, ou que eu deveria dar mais valor. Segundo ponto: nunca confie cegamente em uma pessoa, seja ele seu melhor amigo, seu parente, enfim. São pouquíssimas as pessoas, e dá pra contar na mão, as pessoas que realmente se importam com você, que são geralmente o seu pai e a sua mãe. Cara, de resto, assim, parta do princípio que o homem é falho. Então, não é de todo mal que uma pessoa vai ser 100% ruim a todo momento da vida e ela fez alguma coisa muito errada com você e... Cara, não. As pessoas cometem erros. Assim como eu, assim como você, seus amigos, sua família, cometem erros. Agora, a gente tem que levar isso em conta porque às vezes a gente transfere uma responsabilidade que é nossa para outra pessoa. Então, a partir do momento que a gente toma uma ação sabendo que a outra pessoa pode errar, você consegue aceitar os problemas da vida com uma maneira muito mais leve. Então, parta do princípio que perfeito somente Deus é. As pessoas são falhas, portanto, eu confio apenas em Deus e apenas no meu julgamento. Não tô falando aqui para você ser uma pessoa ruim, para você ser um Peaky Blinder frio e calculista. Vai com calma. É só para você ter uma noção e ficar sempre com o pé atrás, para pensar: poxa, isso aqui pode dar errado, isso aqui pode dar um problema. A pessoa,
tem a possibilidade de fazer isso. Ai, mas eu conheço fulano, eu conheço ciclano. Cara, ninguém conhece ninguém de 100%. Você conhece apenas a parte que a pessoa quer que você conheça. Então, a gente não sabe no fundo da alma como aquela pessoa realmente faria, porque o pensamento ele é uma coisa interna. Ela pode estar falando uma coisa e pensando outra, e querendo outra. Então, é bom você ter sempre essa opção na sua cabeça. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Gostaria que acontecesse? Não gostaria que acontecesse, mas é possível. E você vai se surpreender muito menos quando algo ruim ou algo mais complicado aconteça na sua vida. Terceiro ponto. As pequenas coisas importam. Steve Jobs, em uma palestra muito famosa aqui no YouTube mesmo, fala sobre Connecting the Dots. O que é isso? São pequenas coisas, pequenas ações, pequenos momentos na sua vida que não parece, mas no final eles se conectam entre si. A gente quer muito imaginar um cenário onde a gente, lá no final, tem dinheiro, tem casa, estabilidade financeira, saúde, muitos amigos, uma rotina muito tranquila. Só que, às vezes, para alcançar isso, a gente tem que fazer coisas que a gente não imagina que a gente precisaria fazer. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. A essência aqui é você saber aproveitar até as pequenas coisas. Porque nada na vida é banal, tudo importa. Aquele momento de descanso, aquela conversa, aquele texto, aquele dia ruim, tudo importa, tudo tem um sentido. Nada é por acaso. O próprio Steve Jobs disse na palestra dele, né? Até as coisas que pareciam pequenas e insignificantes me ajudaram a me trazer até aqui. Então, não pense que é só porque você quer ser milionário que você precisa abrir um negócio, que você precisa vender muito, faturar, começar a comprar inúmeros cursos. Às vezes, a sua caminhada pode começar abrindo um livro, pode começar assistindo um vídeo, pode começar com uma conversa com uma pessoa, pode começar escrevendo uma palavra, que é o início de um livro. Então, as pequenas coisas importam. Quarto ponto, cuide sempre da sua saúde. Lá no início eu tinha dito que esse era um dos meus pilares, mas aquilo era só um exemplo para você ter pilares, e aqueles pilares podem não necessariamente estar ligados à saúde, mas desse aqui eu digo exclusivamente para você cuidar da sua saúde, porque a saúde, ela é intrinsecamente ligada ao seu sucesso, porque você tendo um corpo mais saudável, você vai pensar melhor e então você vai agir melhor. Então, é muito mais fácil quando você tem uma máquina que está funcionando bem, porque o corpo é simplesmente isso, a gente vive nele. Então, vai chegar uma hora que ele vai apresentar problemas, é como se fosse um carro. Você comprou um carro, você nasceu, tá novo, 0 km. Você vai vivendo, vai ganhando quilometragem, enfim. E aí ele vai se desgastando. Com o tempo, acabou o uso, não tem mais pra onde correr. O carro já tem sei lá quantos 1000 km. E aí você morre, a vida acaba. É o rumo, as coisas levam. Mas não quer dizer necessariamente que você tenha que chegar aos 30, 40, 50 anos sem conseguir andar. Claro que pode acontecer, mas existe a maneira de você conseguir retardar isso e ter uma vida mais tranquila. E, em consequência disso, você vai conseguir pensar melhor, agir melhor, as pessoas vão te olhar com outros olhos e você vai evitar muitos problemas na sua vida simplesmente separando um pouquinho de tempo todos os dias para treinar, para comer bem, para se cuidar, para dormir melhor. É uma coisa que, se você olha, não faz sentido não fazer. Porque se você chega para uma pessoa qualquer e pergunta, você prefere fazer 20 minutos de exercício todos os dias, ou você prefere viver dos 40 até os 60 anos deitado numa cama e sendo alimentado por um canudo? Consequentemente, a pessoa vai escolher o exercício físico. Então, se você coloca isso como prioridade, vai ser muito mais fácil, porque
é como trabalhar. A gente tem prioridades, a gente tem disciplina. Todos nós aqui somos disciplinados. A gente acorda, toma café, almoça, janta, vai pro trabalho, estuda. Enfim, o que a gente precisa fazer, a gente faz. Agora, é engraçado porque a gente faz geralmente coisas para outras pessoas. A gente vai pro trabalho e é muito produtivo para uma empresa. Agora, quando é pra gente, geralmente a gente não faz isso, porque a gente prefere prazeres mais simples. Porque a gente tem prazer no treino, só que ele vem depois do exercício, é a liberação da dopamina. Agora, quando você tá fazendo uma coisa que tem uma liberação imediata, é mais fácil você conseguir. Então a gente tem que educar a nossa mente para buscar coisas que vão favorecer a gente, que faça sentido e que seja bom, porque não tem problema se você dizer, eu mereço comer esse sorvete hoje, eu mereço descansar, você merece. O problema é quando isso vira rotina, porque aí, se você compara o que você merece de verdade, comer um sorvete todo final de semana, ou você merece ter um corpo funcional, um corpo saudável, um corpo forte, então não faz sentido. Busque a saúde sempre acima de tudo. Quinto ponto, corra atrás do dinheiro, mas não apenas dele. Cara, dinheiro é bom, a gente quer dinheiro, a gente quer uma casa bonita, a gente quer um carro legal, a gente quer poder fazer as nossas coisas. Eu tenho certeza que você quer poder ir em um restaurante muito chique, muito bonito e não ter que ficar olhando o preço, não ter que ficar calculando as coisas no atacadão para ver se você vai conseguir pagar aquilo ou se você vai ter que dividir. Então, dinheiro é importante, mas não é o objetivo da sua vida. Então, existem coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro, ele é um facilitador. Agora, deitar o travesseiro na cama à noite e ficar em paz, sabendo que você não matou, não roubou, não vendeu droga, não fez nada de errado por dinheiro, é uma sensação que o dinheiro não compra. Se você consegue hoje aproveitar tempo de qualidade com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, enquanto eles ainda estão vivos, se eles estão com a sua esposa, seus filhos, é uma coisa que dinheiro não compra, porque imagina se você tá em uma UTI, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se for a sua hora, já era. Então, se chega esse momento, do que adiantou todo o dinheiro que você correu atrás e você dedicou toda a sua vida? Por isso que é bom que você tenha momentos que não estejam necessariamente ligados ao dinheiro. Então tenha assim um momento de lazer, tenha um hobby que você não quer monetizar ele, tenha um período de descanso, vai aproveitar um tempo com a sua família, vai assistir sem ter que ficar pensando que você tem que produzir, que você tem que trabalhar, que você tem que estudar, vai fazer alguma coisa que não dê nenhum dinheiro, entendeu? Vai na sorveteria com a sua namorada, com o seu irmão, enfim. Porque, no final, esses momentos vão ser os mais importantes e geralmente eles não estão ligados ao dinheiro. Dinheiro é sim bom, ele é um facilitador. Dinheiro traz a melhor creche da cidade para o seu filho, dinheiro traz os melhores médicos, dinheiro traz a melhor casa. Mas o dinheiro não compra saúde, o dinheiro não compra tempo, o dinheiro não traz alguém que você ama de volta. Então, existem coisas mais importantes do que o dinheiro, mas isso não invalida a sua busca pelo dinheiro e pelo autoaperfeiçoamento. Então, estude, trabalhe, seja uma pessoa melhor, mas não faça com que isso seja o único objetivo da sua vida. Sétimo ponto, seja bondoso com as pessoas sem esperar nada em troca. Cara, isso acontecia muito comigo na questão social, porque eu tinha muito problema para fazer amigos, para conhecer pessoas. E depois que eu li o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu comecei a ser legal com as pessoas, sempre esperando algo em troca. E não necessariamente dinheiro, mas que aquela pessoa se aproximasse de mim, que ela fosse meu amigo, que assim eu pudesse ter mais amigos. Então, isso me fazia, de certa forma, uma pessoa interesseira. E eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu quero ser uma pessoa que é bom simplesmente pelo ato de ser bom, sem ter que esperar nada em troca. Ah, mas você vai... O mundo... Você vai ser bom com a pessoa ruim? Cara, o mundo já tá cheio de gente ruim.
eu não quero estar do lado dessas pessoas, eu não quero estar no time que está contribuindo para a piora da vida das outras pessoas, para a piora do planeta Terra. Eu quero estar do lado do time dos heróis, das pessoas que estão lá fazendo coisas boas e ninguém faz ideia. Então, é isso que você tem que buscar na sua vida. Imagine que você é o pior, mas se esforce para ser o melhor. Cara, isso aqui alivia um peso muito grande na sua cabeça, na sua mente. Por quê? Porque geralmente a gente tá sempre naquela pira de eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor. Você realmente tem que ser melhor. Mas parta do princípio que, cara, eu sou o pior nisso aqui que eu tô fazendo. Eu sou o pior youtuber, eu sou um dos mais ruins aqui quando a questão é passar uma ideia, editar um vídeo legal, fazer uma thumb. Mas eu, atrás de tudo isso, me esforço para ser o melhor. Então eu não me conformo com essa situação. Eu quero sim ser o melhor. Isso pode ser uma jornada eterna, mas eu vou estar sempre me esforçando para melhorar. E nunca deixando nada subir minha cabeça. Porque o importante aqui é você não ficar... É você não perder a humildade, cara. A humildade, ela é muito importante. Então, pense sempre nisso. Cara, eu não sou o melhor. Existem sempre pessoas melhores do que eu. A última dica aqui é: aprenda habilidades sociais. Cara, se tem uma coisa muito importante nos dias de hoje, principalmente com o advento da inteligência artificial, é saber se comunicar, saber falar com outras pessoas, saber transmitir uma ideia, saber expressar aquilo que você está pensando para que outra pessoa entenda. E eu não estou falando aqui de técnicas de manipulação e persuasão, copywriting. Cara, você saber se comunicar de maneira clara, você saber falar, interpretar, ler um ambiente, ler uma pessoa, saber entender as nuances. Porque hoje em dia está muito fácil você delegar as coisas, tanto seja para a própria internet, para a inteligência artificial. Para pensar por um momento. Se o vídeo está bom, se esse vídeo ou se os vídeos do canal estão bons, é que por algum momento, se por algum motivo, eu estou melhorando a parte de escrita. Então, é uma habilidade muito pouco quista ultimamente. Se você for parar para tirar concurso, vestibular e provas, cara, quem é que vai ficar estudando português, gramática? Quer estudar inglês? Então, se você pega isso para aprender, você vai se tornar uma pessoa acima da média. Portanto, se você quer bons resultados, sejam eles sociais, financeiros, é bom que você aprenda habilidades sociais. Aprenda a ler, aprenda a escrever, aprenda a se comunicar de maneira clara. É muito importante. E eu aconselho que você busque também, porque eu vejo que as pessoas que são mais bem remuneradas na internet são as pessoas que falam bem. São os sofistas, como diziam antigamente, né? Pessoas que falam bem, que se comunicam bem. Então ele pode até estar passando uma mensagem meio nada a ver, mas ele fala de uma maneira que ele consegue manipular as pessoas para que elas continuem dando ouvidos a elas. Não que eu tô querendo falar que eu tô passando uma ideia ruim, não, eu tô tentando passar uma coisa que vai ajudar na sua vida. Mas ao mesmo tempo eu quero que a minha fala seja uma coisa fácil de entender e não tão monótona. Então é complicado, você tem que fazer isso através da prática. É por isso que eu tô sempre postando, sempre falando, sempre me comunicando, sempre... até mesmo na área de vendas. Então você vê que isso é realmente muito requisitado pelo mercado. Então seja uma pessoa sociável. Isso já liga com aquela outra dica de aproveite e seja bondoso sem ter que esperar nada em troca. Então seja uma pessoa sociável, legal, e não espere nada em troca, cara. Apenas o seu autoaperfeiçoamento, a sua melhora como ser humano. Bom, é isso. Eu acabei de resumir nesse vídeo 25 anos de vida em alguns minutos. Espero que isso tenha te ajudado, que tenha feito algum sentido, e que você use isso na sua vida. Se você curtiu, se você achou interessante, comenta aqui embaixo, compartilha com alguém que você acha que vai gostar de ouvir isso. Curta também e me segue nas outras redes, no Instagram, enfim. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, abraço, fiquem bem, se cuidem, até o próximo vídeo. Falou!